programa Doa, pelo título e pela figura, todos já sabem do que é que nós vamos falar. É de uma forma especialíssima de doação, que é doação de vida. A doação de órgãos, ela permite que os nossos irmãos tenham mais uma chance de continuar sua jornada evolutiva. Então, passe, por favor, primeiro. Nós vamos começar com esse depoimento de uma pessoa que recebeu um rim e toda a dificuldade que ele passava antes do transplante. Então, ele diz, antes do transplante, a vida era muito difícil. Eu não tinha disposição nenhuma para sair de casa, até comer era complicado. Além disso, 3 vezes por semana eu precisava vir até Santa Maria para fazer hemodiálise. Santa Maria é interior do Rio Grande do Sul. O problema é que onde eu moro não tem ambulância, por isso vinha de ônibus. Então, ele morava num interiorzinho mais atrasado ainda. Eram 3 horas de viagem até o hospital. Às vezes fazia diálise só por 2 horas, o ideal seriam 4, porque precisava voltar para a rodoviária. Agora tenho uma vida normal, posso sair e sou muito mais disposto para tudo. Queria conhecer as famílias que me ajudaram, mas é muito difícil. Gostaria que eles soubessem que, graças a Deus e a esse ato de superação, hoje eu estou bem. Esse é o Wilson Moura, que recebeu o rim há 4 anos. Aqui no Maranhão também, e em todo o Brasil, existe essa dificuldade dos centros de hemodiálise em cidades mais adiantadas, e as pessoas que moram no interiorzinho têm que vir de madrugada, pegar ônibus. Até no Jornal Nacional, há pouco tempo atrás, apareceu essa reportagem. E é uma realidade nossa, brasileira, esse sofrimento que nossos irmãos passam. Por favor, próximo. Então, quando que tudo isso começou? Existe uma discórdia na literatura, se o primeiro transplante foi de rim, foi de córnea. Até a questão do ano também tem a discórdia. Mas o que se sabe é que o primeiro transplante de coração foi feito pelo Dr. Zerbini, em 1968, e que foi o primeiro até da América Latina, no Hospital das Clínicas, em São Paulo. E, nessa época, até 1997, os transplantes não tinham uma ordem. Era assim, a pessoa sabia que tinha um doador, um outro que precisava, e era mais assim, algo muito sem organização alguma. Até que, em 1997, foi criado o Sistema Nacional de Transplantes, que é o que vigora até hoje. Esse sistema é uma fila única. Então, quem precisa do rim, entra lá na fila do rim. Quem precisa de um fígado, entra na fila do fígado. E existe a prioridade para menores de 18 anos e para quem tem doenças do fígado. Por quê? Quem tem uma doença do coração, ainda existem alguns medicamentos que vão dando até certo tempo uma sobrevida, com péssima qualidade de vida, mas ainda tem. Só que do fígado, não. Então, quem tem doença do fígado, precisa do fígado. E menores de 18 anos tem prioridade nessa fila, mas é uma fila única, nacional. Em 2000, só em 2000, que foi criado o Centro de Transplante aqui no Maranhão. Aqui no Maranhão, nós só temos transplante de córnea e de rim. E essa central de transplante do Maranhão funciona no Hospital Materno-Infantil, na unidade do Hospital Universitário, né? Que é onde funciona o CNCDO Maranhão, Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos do Maranhão, vinculada à Secretaria de Saúde do Estado. Próximo, por favor. Foi feita uma pesquisa em 2014 e foi constatado que 60% das famílias maranhenses é contrária à doação de órgãos. E isso se dá exatamente pelo desconhecimento. A maioria das pessoas nem sabe que aqui é feito transplante. A maioria das pessoas não entende como é isso, como é que eu faço para ser doador. Até poderia ser, mas não sei como é que eu faço. Entende? Então, foi feita campanha, né, de esclarecimento.
Em 2014, 131 maranhenses aguardavam pelo transplante de rim e 743 pelo de córnea, que são os únicos que são feitos aqui. Entre janeiro e março de 2015, o Maranhão contou com 30 potenciais doadores e apenas um foi efetivado, justamente por isso, pelo desconhecimento. Então, 30 pessoas estavam em morte cerebral, poderiam ser doadoras, mas só um foi efetivado. Então, foi feita uma campanha no passado, em parceria do Centro de Captação de Órgãos do Maranhão com o governo do Estado, chamado Setembro Verde, em agosto de 2016. O título da campanha Minha Família Já Sabe, sou doador de órgãos. Depois a gente vai entender por que o título é esse, Minha Família Já Sabe. E aí, do ano de 2000 até agosto de 2016, que foi quando foi feita essa campanha, então eles tiveram uma enquete para saber quantos transplantes tinham acontecido, 526 transplantes de rim e 1.301 de córnea. A gente pode pensar que é muito, mas não é, comparado com a necessidade, como vocês viram, o tanto de pessoas que está na fila, a quantidade é enorme. Em 2016, no Brasil, 42 mil pessoas estão na fila de transplante. E aí a gente fica pensando que quanta gente precisa e que um doador só pode salvar 11 vidas. O próximo, por favor. Se não, vejamos. O que uma pessoa única pode doar? O fígado, o baço, vesícula, estômago, pâncreas, intestino grosso, os rins, intestino delgado, os pulmões, ainda tem pele, córnea, osso. Então, uma única pessoa pode salvar muitas vidas. O próximo, por favor. Aqui mais um depoimento. Meu nome é Márcia Maluf e sou a primeira mulher a ter se submetido a um transplante cardíaco no Brasil em 1996. Vocês viram que o primeiro transplante de coração foi em 1960. Foi de um homem. A primeira mulher foi em 96. Poucas pessoas podem dimensionar o que significa, aos 42 anos, receber a sentença de que, se não for encontrado um coração compatível rapidamente, não terá mais do que 3 meses de vida. Hoje, 16 anos depois, estou aqui, lutando com algumas dificuldades do transplante, mas viva como nunca, feliz como sempre e continuando a enfrentar a vida e seus problemas, porque, na minha concepção, só tem problemas quem está vivo. Gostaria que todos os parentes que autorizaram a doação pudessem saber o que fizeram a algumas vidas humanas. Se mais pessoas soubessem disso, garanto que não padeceríamos de tanta carência de órgãos. O próximo, por favor. Então, como que a gente pode ser doador? O próximo. Primeira coisa, informar os familiares que é doador. Porque, pela lei, a decisão final sobre a doação é tomada pela família após a morte. A consulta é obrigatória, mesmo que você tenha autorizado a doação em vida. Então, mesmo que vocês tenham deixado um documento assinado dizendo que é doador, depois que você desencarnar, morrer, a sua família disser, não, isso aí ele disse porque estava emocionalmente abalado com alguma coisa, teve um amigo que morreu porque não teve um órgão e tal. Não, a família é que vai decidir. Então, não vai ocorrer a doação se a família não decidir. Próximo. O próximo, por favor. E, legalmente, um doador tem que ter identificação e registro hospitalar, porque ninguém vai atrás de captar um órgão de uma pessoa doadora que não tenha uma causa-morte definida. Né? Tem que saber o que é a doença, até porque os órgãos de uma doença infecciosa ou alguma intoxicação, esse órgão não vai servir para a doação. Não é? Então, tem que ter identificação, registro hospitalar, ter a causa do coma estabelecida e conhecida. Isso tudo está na Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, ali está o site, tem muitas e muitas informações a mais.
O doador, já em coma, ele não pode apresentar hipotermia, que é a temperatura do corpo inferior a 35 graus, nem hipotensão arterial, né, a pressão baixa, muito baixa, ou estar sob efeito de drogas depressoras do sistema nervoso central. Porque a gente vai já entender que, para dizer que a pessoa realmente está morta, existem exames que vão demonstrar que a vida parou, e embora a gente pense que a vida seja no coração, a vida é no cérebro, como a gente vai ver. Então, para que nada interfira nesses órgãos e nem nesses testes, é que tem essas condições. Porque se tiver uma temperatura muito baixa ou uma pressão muito baixa, os órgãos que vão ser doados não estarão viáveis, né? Estarão com danificados de alguma forma. E se o paciente estiver sob efeito de uma droga depressora do sistema nervoso, então esse efeito vai interferir nos testes que vão ser feitos para saber se a pessoa está realmente morta. E aí, para saber, para dar o atestado mesmo de que existe a morte cerebral, tem que passar por 2 exames neurológicos que avaliam o estado do tronco cerebral. Próximo, por favor. Aqui, só para ilustrar uma figura do tronco cerebral, que é onde está a fonte da nossa vida, das nossas funções vitais. Acho que todos aqui já ouviram falar alguma situação em que uma pessoa sofreu um traumatismo craniano no momento de um acidente e morreu na hora. Por quê? Porque houve um traumatismo do tronco cerebral, que é onde está a nossa vida. É de lá que vem todos os estímulos para que nós possamos respirar, para que nosso coração possa bater, enfim, para que nós tenhamos os nossos sinais vitais, né, de vida. O próximo, por favor. Então, esses exames devem ser realizados por 2 médicos não participantes das equipes de captação e de transplante, obviamente, vão ter um conflito de interesse. Então, os médicos que vão fazer esses exames são nomeados 2 médicos, sendo que, se a família quiser, ela pode indicar um dos 2. Ou, além dos 2 médicos, a família pode pedir que um médico da sua confiança esteja presente durante esses exames. E aí o paciente é submetido a esse exame que demonstra a morte encefálica, que é a ausência do fluxo sanguíneo em quantidade necessária no cérebro, além da inatividade elétrica e metabólica cerebral. Isso é resolução do Conselho Federal de Medicina, 1480, de 97. Então, para estar comprovada a morte cefálica, precisa desses exames. Situação diferente do coma. Muita gente tem medo de ser doador, porque acha que, quando estiver em coma, alguém vai querer tirar seus órgãos. Não tem condição. Porque o coma, o cérebro ele está funcionando mais lento, mas ele está funcionando. Agora, quando se fala que há um silêncio eletrocefalográfico, ou seja, o traçado do eletrocefalograma é reto, a linha é reta, não tem função nenhuma. E também não tem circulação, que é comprovado por outros exames. Então, é uma situação diferente do coma, né? O coma é quando as células do cérebro estão vivas, respirando e se alimentando, mesmo que com dificuldade ou um pouco debilitada. É completamente diferente da morte encefálica. Próximo, por favor. Após diagnosticada a morte encefálica através dos exames daqueles dois médicos examinando, o médico do paciente, ou da unidade de terapia intensiva, ou da equipe de captação de órgãos, deve informar de forma clara e objetiva que a pessoa está morta e que, nesta situação, os órgãos podem ser doados para transplante. Então, é uma situação bastante delicada esse momento, porque a família está passando por uma situação terrível de ver o seu ente querido ir embora e ter que ter esse gesto de amor e ter a compreensão de que ele pode salvar vidas. Então, a pessoa que vai abordar essa família tem que ser uma pessoa treinada, que possa realmente convencer a família de uma forma, digamos assim, cristã até. Não é? O próximo, por favor. Só para a gente ter uma ideia que, em vida, existe também transplante de medula óssea, rim, que nós temos 2 rins, pulmão, nós temos os 2, e parte do fígado, já que o fígado tem uma capacidade de se regenerar, então a gente pode doar parte do fígado para uma pessoa. O próximo, por favor.
A estimativa do Ministério da Saúde é de que a sobrevida dos pacientes depois de 5 anos da cirurgia é de 60%. Vejam que chance a gente está dando aos nossos irmãos. Nos casos de transplante de fígado e pulmão. E 70% para a cirurgia de substituição do coração e 80% para os transplantes de rim. Vejam que sucesso que é o transplante de rim. O próximo, por favor. Então, já que nós entendemos, demos essa introdução sobre o transplante, para a gente entender do que se trata e que é regido por leis sérias, né? Então, a gente vai falar agora o que as religiões pensam acerca do transplante. Os católicos, aqui nós temos uma declaração do presidente da Confederação Nacional de Bispos do Brasil, Dom Geraldo Lírio Rocha, do ano passado, essa declaração. Vemos na doação voluntária de órgãos um gesto de amor fraterno em favor da vida e da saúde do próximo. É uma prova de solidariedade, grandeza de espírito e nobreza humana. Aí tem os católicos ortodoxos, que é dissidentes do catolicismo romano. Eles consideram uma opção individual, já que não há nenhum problema de ordem religiosa. A Igreja Ortodoxa Grega, recentemente, foi mais além e adotou uma postura favorável à doação de órgãos para transplantes. O próximo, por favor. Evangélicos. O que os evangélicos pensam? A doação de órgãos é um ato de amor, sempre generoso, mas desde que seja voluntário. Os pastores evangélicos defendem fundamentalmente a liberdade de consciência. Quer dizer, não é porque um pastor acha que ele é doador que o seu rebanho, digamos assim, né, cada um vai no seu, porque é uma decisão realmente muito, muito individual. Testemunhas de Jeová consideram que, neste caso, não devem se guiar por preceitos religiosos, sim de acordo com a consciência de cada um. Vejam bem, com a consciência. Aceitam transplante, desde que não haja transfusão de sangue de um corpo para outro. Por isso, no caso de córnea, não existe nenhum impedimento de ordem religiosa. Então, aqui dá a entender que as testemunhas de Jeová, eles aceitam mais o de córnea, né? Porque não tem transfusão de sangue. O próximo, por favor. O judaísmo diz: a doação e o transplante são combatidos pelos judeus ortodoxos, mas o Estado de Israel tem uma prática inversa, com exceção desse hospital aqui, Sheir Tzedek, de Jerusalém. Todos os outros hospitais fazem transplante, então, só esse hospital que não. É indiscutível que, quando se doa um órgão a um doente, se está fazendo Yesed, que quer dizer um ato de justiça e misericórdia, define o rabino Pinhas Brenner. Então, lá, eles até mandam, quando o motorista tira a carteira, eles mandam um formulário para ver se a pessoa quer. Não é obrigado, mas eles estimulam. Aqui teve essa lei de botar em carteira de motorista e tal, mas não tem mais, não precisa, não. Aqui a lei é aquela que eu falei. Você diz para a família e a família vai dizer, ele é doador. O budismo diz que a doação de órgãos e tecido é uma questão de consciência individual. O próximo, por favor. E o espiritismo? O que o espiritismo fala acerca do transplante de órgãos? Então, nós temos aqui 3 épocas. No tempo que Kardec codificou o espiritismo, não existia transplante de órgãos, mas nós temos, como um livro base de todas as dúvidas que nós temos das nossas relações com o mundo espiritual, com as nossas inter-relações, o Livro dos Espíritos. E ele é que vai nos mostrar o que poderia já se pensar que seria algo que fosse acerca de um transplante. O Chico Xavier, já na época de Chico Xavier, já existia transplante. A gente vai ver o que Chico falou. E, por último, nós vamos ver uma entrevista do Dr. Carlos Bacelli para o Dr. Inácio Ferreira, no livro Na Casa do Meu Pai, em que eles também falam assim mais contemporaneamente sobre a doação de órgãos. O próximo, por favor. Então, o Livro dos Espíritos, questão 70. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? Então, eu quis trazer essa pergunta para a gente já pensar que esse corpo físico não nos pertence, ele está conosco para que nós usemos ele apenas.
Então, Kardec faz essa pergunta e a resposta dos espíritos é: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Então, a matéria, nosso corpo físico, se decompõe. Se assim, mas ali diz que vai formar novos organismos. Sim, vai nutrir a Terra, né, dos elementos inorgânicos e tal, mas isso daí, o resto que ficar, vai nutrir de qualquer forma. Então, não é exatamente por causa dos nossos órgãos importantes que não vai haver isso. E o princípio vital, voltar à massa, que não é o motivo da nossa palestra, só para a gente entender que o princípio vital é o fluido, dentro do fluido universal, que está em tudo que existe no universo, que nós somos um. O universo justamente quer dizer isso. Nós somos todos um. Nós somos todos formados a partir desse princípio vital. Então, quando nós desencarnamos, o nosso corpo físico fica para se decompor, o espírito e o perispírito seguem para o seu caminho para onde quer que vá, de acordo com o nível evolutivo. E esse princípio vital que fez o corpo físico ser vivo, ter vida, ele vai para o universo, para ser reutilizado. O próximo, por favor. E aí a questão 156 é mais direta. E Kardec pergunta, ele faz uma afirmação esperando o que os espíritos vão falar acerca dessa afirmação. Há casos em que há sangue nas veias, mas não há vida. Ora, de que Kardec estava falando? De morte encefálica. É aquele caso em que nós falamos. O tronco encefálico parou, foram feitos exames, os testes mostraram que não tem vida, porém ainda tem sangue circulando. Ou seja, as máquinas que estão ali na UTI mantendo aquela pessoa porque o sangue ainda está circulando. Mas do momento em que diz que não há vida, então tem que desligar a máquina porque não tem mais vida. Então, nessa situação, o que os espíritos responderam? Em tal estado, vejam como eles respondem. Muito mais delicado do que um coma. Eles não sabiam esse termo de morte encefálica, mas eles sabiam que muito mais delicado quer dizer não tem como retroagir, né? Então, em tal estado, muito mais delicado do que um coma, é de se supor, que naquela época ninguém tinha certeza, é de se supor que o perispírito já está desligado ou em avançado processo de desate. Aí está ruim, do corpo físico, certo? Então, já está. Nós vamos ver a seguir que existe uma controvérsia sobre essa questão de que já está desligado ou não, que é isso que os espíritas querem mais saber sobre essa parte. Numa ou noutra situação, a dor física estará ausente de qualquer injúria somática. Essa é outra coisa que nós vamos também conversar. Por exemplo, a extirpação de um órgão, por exemplo. É claro que eles não estavam falando de doação de órgãos, que nesse tempo não existia transplante. Mas é que havia algumas seitas, né, que arrancam órgãos das pessoas e tal. Então, eles acham que estavam falando exatamente dessas situações que aconteciam naquela época. Então, quando tem extirpação de um órgão, por exemplo, eis que o cérebro, então, inapelável e definitivamente desativado, já não capta mais nenhuma mensagem de dor emitida pelo sistema nervoso central. Então, isso é o que é para acontecer. Mas nós vamos ver que, de acordo com o nível evolutivo do espírito, isso acontece em maior, em menor grau ou não. O próximo, por favor. Aqui, um comentário dessa pergunta, dessa afirmação, da questão 156, que vai nos complementar, né, o nosso conhecimento um pouco mais da filosofia espírita pelo espírito Miramês. Então, a separação entre a alma e o corpo pode se dar antes que o corpo paralise suas funções orgânicas, porém, isso é muito raro. Então, vai depender da situação psíquica do espírito. Então, o que acontece quando a pessoa está em coma? Coma, não é morte encefálica, está em coma. O espírito está lá, né? Porque a pessoa não desencarnou, ela está em coma e o espírito está lá. Quando vai havendo a situação de morte encefálica,
de acordo com o merecimento ou com o conhecimento, o nível evolutivo, enfim, do espírito, quando ocorre a morte encefálica, esse espírito já vai estar desligado. E, às vezes, na maioria das vezes, esse desligamento ocorre com auxílio da espiritualidade. E aí que a gente vê em novela, filme, ou alguns parentes já falaram, que quando a pessoa está desencarnando, ela vê entes queridos que já se foram, né? Que estão vindo para ajudar, estão numa situação que foi permitida a eles virem para ajudar o desenlace, que às vezes é bastante difícil. E então, por isso que nós temos que ter uma postura de espírita, até para os nossos filhos, netos, né? Porque a gente acredita nisso, que realmente nós somos eternos e que nós vamos fazer essa passagem e que, nesse momento, nós vamos precisar entender que existe outra vida e se desapegar. Desapegar desse corpo físico que não é nosso, estar com a gente só para que possamos utilizá-lo para a nossa evolução, somente isso. Então, não existe uma desencarnação igual a outra. Cada pessoa tem sua história, cada espírito tem a sua história. Então, uma desencarnação não é igual a outra. Os meios de ligar-se à vida corporal e desligar-se dela são regidos por leis que correspondem às necessidades da alma. Então, como eu falei, até a hora de encarnar, o momento de encarnar, todo o sofrimento que às vezes uma mãe passa durante o parto, aquela criança passa, tudo isso tem um motivo. E assim é no momento do desencarne. O próximo, por favor. Ainda assim, nós vamos completar mais um pouco. Assim como pode a alma desatar seus laços antes que cesse a vida orgânica por evolução, pode a vida orgânica cessar e o espírito ficar ainda por muito tempo preso aos restos carnais, de onde escapou toda a força vital dos órgãos. Então, a gente tem que entender isso. Então, uma pessoa que diz que é doadora, ela já declarou para a família que é doadora de órgãos, a gente pensa que essa pessoa é desprendida do seu corpo físico. Mas, talvez, na hora do desencarne, ela pensa que é, mas não é. Mas, pela atitude de amor que ela teve em doar, ela é assistida nesse momento. E aí ela se desliga de qualquer forma, embora ela ainda esteja um pouco apegada ao corpo físico. Não são somente os laços espirituais que prendem a alma ao corpo, há também laços psicológicos, que por vezes são mais difíceis de serem rompidos. Então, esse laço psicológico é que cabe a nós desmancharmos, né? Essas ideias de que é importante a gente ter a vida boa, feliz, estar aqui, todo mundo ter carrão, casa, e ser ligado às coisas materiais, e cultuar o corpo. Claro que todo mundo tem que ter o mínimo de vaidade, ninguém quer ser feio, ninguém, né? Mas tem que ter essa ideia de que isso não é o mais importante, que o mais importante são as coisas do espírito. O próximo, por favor. E aí, encerrando a parte do Kardec, né, que não existia transplante de órgãos, e nós entendemos que os espíritos nos esclareceram sobre o desligamento, como é que ocorre, vamos ver o que Chico Xavier, na época de Chico Xavier, já existia transplante, 1968. Então, perguntaram a Chico Xavier, está lá no livro Entrevistas, em 1968. Então, os espíritos acreditam que o transplante de órgãos seja contrário às leis naturais? Aí ele diz, não. Eles dizem que, assim como nós aproveitamos uma peça de roupa que não tem utilidade para determinado amigo, e esse amigo, considerando a nossa penúria material, nos cede essa peça de roupa, é muito natural, ao nos desvencilharmos do corpo físico, venhamos a doar os órgãos prestantes a companheiros necessitados deles que possam utilizá-los com segurança e proveito. Então, isso é o que os espíritos responderam. Bem, mas aí o que acontece? O próximo, por favor.
Em 1998, anos depois, Chico deu essa declaração, quando perguntaram se ele seria doador de órgãos. A minha mediunidade, a minha vida, dediquei à minha família, aos meus amigos, ao povo. A minha morte é minha, eu tenho este direito. Ninguém pode mexer em meu corpo, ele deve ir para a Mãe Terra. E aí foi um tumulto geral. Chico falar isso. Chico, que é todo amor. Quando a gente fala em amor, doação, todo mundo lembra de Chico Xavier. E por que Chico teria dito isso? Porque aquela declaração que ele deu antes foi dos espíritos, e aqui é a opinião dele. E aí, doutor Carlos Bacelli, o próximo, por favor, pergunta para doutor Inácio Ferreira, porque nunca ninguém entendeu porque Chico, ele nunca explicou porque ele falou isso. E aí, no livro, na casa do meu pai, está Carlos Bacelli perguntando para o doutor Inácio Ferreira, qual seria o motivo? E ele responde, teríamos que perguntar a ele. Mas, a minha opinião, pela sua condição de médium, tinha receio que, após o seu desenlace, o seu corpo viesse a ser estudado ou mesmo leiloado. Porque isso acontecia. Não sabemos se ainda acontece. Mas alguns médiums, quando desencarnaram, estudiosos aí, foram pesquisar e violaram o corpo para fazer estudos. E Chico tinha receio que isso acontecesse, inclusive até que ficassem fazendo romaria para o corpo dele, para ali no museu tal está o cérebro de Chico, entendeu? Então, acha-se que esse era o motivo de Chico ter dado aquela declaração. Próximo, por favor. E aí, Carlos Bacelli pergunta ao doutor Inácio Ferreira, agora nós já estamos na nossa contemporaneidade. O senhor é favorável à doação de órgãos? Ele, sem dúvida. De minha parte, creio que todos deveriam pensar mais seriamente a respeito, pois, afinal, com a desencarnação, eles serão transformados em pó. Para quem não sabe, doutor Inácio Ferreira era médico, psiquiatra, e foi assim um início da visão médico-espírita no sentido das doenças mentais, né? Ele que foi um dos primeiros a falar de que essas doenças mentais tinham alguma coisa a ver com a vida espiritual, com o mundo espiritual. O próximo, por favor. E aí ele continua perguntando, para tirar todas as dúvidas, ele diz, e se não for consentida, por exemplo, tem uma família assim, muito católica ou não, cristã de qualquer forma, que se tem vontade de fazer um bem naquele momento em que é abordada, mas não sabe o que a pessoa pensava. Não, está lá, morreu, mas nunca falou para nós se seria doador ou não. A gente já viu aqui que, pela lei, a família que autoriza. Então, ele diz, e se a doação não for consentida? Né, consentida pelo doador. Será um atentado contra o livre-arbítrio, que pode gerar revolta no espírito de quem o órgão foi subtraído sem prévio consentimento. Né? Então, se eu não dou consentimento, nunca falei nada, desencarno, minha família doa meus órgãos. Como meu espírito vai reagir àquilo? Né? Pode causar uma revolta no espírito. Aí ele diz, e a rejeição é mais fácil de ocorrer. E aí a gente vai entender que, às vezes, os médicos fazem de tudo para que não haja rejeição. Todos os guidelines de cirurgias, de transplantes são seguidos, à risca, e, no entanto, ninguém nem entende por que ocorreu aquela rejeição. Quem sabe é o espírito do doador que não está satisfeito de ver seu órgão ali, né? Então, nesse caso, o órgão será transplantado com as vibrações negativas daquele de cujo corpo tenha sido retirado. Isso poderá, inclusive, desencadear um processo obsessivo. Aí, o doutor Carlos Bacelli pergunta, mas o receptor talvez nada tenha a ver com o caso. Então, a gente sabe que nada é por acaso, né? E ele responde, talvez não com esse caso, mas quem necessita de um órgão, na maioria das vezes, está sob a ação de karma oriundo de vidas pretéritas. Então, quem passa uma situação dessa, gravíssima, como qualquer outra,
de doença grave, é porque teria que passar por aquilo. Então, não merece, mas aconteceu. A gente, que na nossa visão tacanha aqui do mundo material, a gente acha que a pessoa não merece. Mas tem muito mais coisas envolvidas. O próximo, por favor. Já foi esse, né? Se a doação não for consentida. Bom, então agora vem uma mensagem psicografada por Chico Xavier no dia 5 de abril de 1985, vinda do jovem Roberto Igor Porto Silva, comentando a doação de seu coração. É exatamente sobre essa situação. A família doou sem ele saber. E aí a carta vem assim. A doação fora... Isso aqui é o comentário da carta antes. A doação fora autorizada por sua irmã Magali. E o espírito narrou de forma dramática o que, neste caso, acontece com o perispírito do doador no outro lado da vida. Então, a carta diz isso. Logo de saída, conquanto me sentisse privado da visão, senti uma dor muito grande no tórax. Os amigos de meu pai, desencarnado, se apressaram a me auxiliar com magnetismo curativo e a dor desapareceu. Foi aquilo que eu falei naquela hora. Como a situação ali era de amor, de doação, os espíritos vieram ajudá-lo a passar aquela dor. Soube mais tarde que, naquele momento, eu tivera o coração arrancado do corpo físico para servir ao transplante, que favorecia um homem que se aproximava da morte. Explicaram-me que era justo o trabalho que se fez, entregando-se o coração que ainda pulsava ao irmão doente, que assim poderia continuar vivendo. Mais adiante, ao constatar que seu coração servira para alguém que necessitara dele, acrescenta: me confessei satisfeito e agradecido com a medida, notando que o coração em meu corpo espiritual pulsava forte e robusto. Hoje de manhã, o doutor André Moreira falou para nós sobre que existe em nosso corpo espiritual, no perispírito, uma cópia, né, de todo o nosso corpo físico. E esse é que vai conosco quando desencarnarmos. Então, o coração do corpo espiritual, do perispírito, continuava lá. E ele teve a consciência disso, de que ele estava inteiro aqui. Pessoas que já presenciaram mesa mediúnica devem ter visto que, algumas vezes, os irmãozinhos sofredores vêm achando que estão sem uma parte do corpo, e após a doutrinação, eles percebem que estão, embora em vida eles tenham tido ceifadas a sua mão ou qualquer órgão. Não é? Então, devido ao merecimento dele, ele teve essa... Pelo ato que estava acontecendo, não foi nem o dele, era a situação pedia que os espíritos cuidassem dele, e ele então entendeu o que foi aquela dor e ficou feliz, vendo que ele estava inteiro da maneira que ele precisava estar no local onde ele se encontrava agora. O próximo, por favor. Então, não sei se vai dar para vocês lerem aí, mas eu vou ler aqui para vocês. Essa seria uma outra situação. Não foi a revelia, mas foi repentino a doação. Então, estou em um leito de hospital. Vim por causa de uma dor intensa, a maior que eu já senti. Vejo meus filhos, minha esposa chorando e quero falar com eles, mas não me escutam. Caí em sono profundo. Ao acordar, a dor passou, estou tão bem agora. Por que choram? E essa luz tão forte? Agora nem consigo vê-los. Há quanto tempo estou aqui? Ouço cânticos de pássaros e estou com muito sono. Agora ouço uma voz me agradecendo. Pelo quê? Que bela oração faz por mim. Diz que salvei sua filha. Outras vozes com palavras de gratidão a mim e à minha família chegam também. Agora consigo ver novamente minha esposa e meus filhos. Estão serenos. Isso também me dá serenidade.
Experimento uma paz, uma felicidade jamais sentida. Nesse momento entendo tudo. Eu morri. Meus órgãos estão sendo doados. Como Deus é bom. Permite que eu veja a felicidade da vida continuando em várias pessoas, por intermédio de poucas palavras que eu sempre dizia à minha família. O próximo, por favor. Sim, sou doador. Muito obrigada. Próximo.